Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês aqui mais uma noite. Hoje, um domingo, né? E tá tudo bem, porque essa live era para ter acontecido na sexta-feira, mas na sexta-feira eu atendi e foi até muito tarde. E aí eu não estava assim, tava muito cansada para fazer a live, então eu deixei para hoje, né? E antes da gente começar, eu quero dar um recadinho muito importante aqui para vocês, né? Sejam muito bem-vindos, todo mundo. Boa noite, Célia. Amanhã, tá? Vai acontecer a nossa mesa radiônica coletiva, de resgate do sagrado feminino. Gente, essa mesa, ela está espetacular, tá? Quando veio a intuição de fazer essa mesa, eu confesso que eu falei assim, caramba, como que eu vou fazer essa mesa de resgate do sagrado feminino? Eu não tinha muita ideia de como eu ia fazer. E no longo desses dias, né, acho que tem mais ou menos uma semana que eu comecei a divulgar, começou a vir informações, começou a vir intuição, como essa mesa deveria acontecer. E hoje eu sentei para fazer um script, né, dessa mesa, porque eu gosto de fazer um script, por quê? Porque se a gente vai trabalhar alguns setores, né, algumas áreas, eu preciso deixar meio que anotado, porque senão no momento da mesa ali você acaba esquecendo, pulando alguma coisa. E eu estava fazendo hoje e tudo que eu acessei de informação realmente me deixou emocionada, tá? Foi algo muito lindo. O quanto a mulher, né, era tida como deusa, como o poder que a mulher tinha, não só com as ervas, não só com a intuição da mulher, não só com essa questão de mãe que ela tinha, né? E ela era vista e respeitada assim. Até certo ponto, quando tudo isso mudou e a mulher começou a ser desprezada dentro da sociedade, né? E foi feito todo um trabalho para diminuir isso, para que a mulher fosse cada vez mais a errada da história, roubando assim o poder todo que a mulher tem. Começou lá na época, né, onde as mulheres eram queimadas vivas nas fogueiras. Começou na época onde as mulheres foram profanadas de todas as maneiras. E isso se arrastou até hoje, né? Quanto a gente vê questões de mulheres que sofreram abuso, mulheres que sofreram de todo tipo, né, de abuso, porque quando a gente fala de abuso, não é só abuso físico, é abuso emocional, mental e etc. E ao longo da história da humanidade, a mulher foi perdendo a força. Então, todo esse trabalho que nós vamos fazer, que não só eu, muitas pessoas fazem aí, para nos conectarmos ali com aquela mulher, ali com aquela mulher curandeira, ali com aquela mulher intuitiva, ali com aquela mulher que lá no início da história, ela era tida como a mãe, como a deusa, como a sabedoria, como a anciã, e é isso que nós vamos fazer. Então a nossa mesa vai acontecer amanhã, tá? E vai ser simplesmente maravilhosa. Se você sentir no seu coração de participar, ainda dá tempo. Antes da gente começar a nossa live de hoje, né? Eu estava aqui na internet vendo alguns vídeos aleatórios e eu vi um vídeo aqui, eu até anotei uma frase que saiu no vídeo, também não me pergunte quem falou a frase, qual vídeo foi, porque foi assim rápido, mas eu achei que tinha tudo a ver com a nossa live e hoje eu anotei, tá? Então peço perdão se alguém conhece quem falou essa frase, pode colocar aqui nos comentários que a gente dá todo o crédito para a pessoa. Então a pessoa dizia assim, ó: vivo cada dia como se fosse o mais importante. O futuro ainda não chegou e ele é uma neblina cinza. O passado está lá atrás. Então, como posso construir o futuro que eu sempre sonhei? Fazendo o melhor que eu posso fazer hoje. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje na nossa live. Porque uma vez que eu trabalho essa consciência, uma vez que eu trabalho essa consciência de que eu só tenho o agora, de que eu só tenho o hoje, eu não tenho que me preocupar com o futuro e nem ficar olhando para o passado. Eu tenho que focar toda a minha energia neste momento presente, no que eu tenho agora. Na terça-feira nós fizemos uma live e nessa live o tema era assim: porque tudo dá errado para mim. Então eu quero fazer um resumão aqui da live, onde eu tentei trazer para a gente, né, uma consciência
de que eu não preciso ser melhor, eu não preciso ter os melhores cursos, as melhores faculdades, eu não preciso ser bonita, eu não preciso ser especial, eu não preciso ser superdotada, ser um médium, etc e tal, para que a minha vida dê certo, para que as coisas aconteçam na minha vida, para que eu consiga prosperar, para que eu consiga ter um relacionamento, para que eu consiga ser feliz. Eu preciso trabalhar o meu campo. O que é o meu campo? É a energia que eu emano para as pessoas, é a minha identidade energética que eu emano. E essa identidade energética, ela começou a ser desenhada desde o meu primeiro momento aqui neste planeta, quando eu ainda era um grãozinho na barriga da minha mãe. Ali, apesar de eu ser um pequeno grão, eu já tinha um campo de informação que era alimentado por todas as situações que os meus pais viviam, minha mãe principalmente, e tudo que era falado eu ia absorvendo como energia, como consciência, como percepção da realidade do mundo aqui fora. E isso foi gerando a pessoa que eu sou hoje. Então, o meu campo de informação ele está repleto de informações que não eram minhas, mas que foram trazidas e percebidas por mim. Veja que eu digo em percepção, eu não digo em real. Então, aquilo que eu percebi como real, desde meu primeiro momento aqui, não é necessariamente a verdade. Era a minha percepção diante daquilo com a minha consciência do momento. Então, tudo começou na barriga da minha mãe, aí eu nasci, na minha infância, depois isso foi crescendo, na adolescência, etc. e tal. E quando eu cheguei na vida adulta, a minha vida começou a se desdobrar diante de todo esse campo de informação que eu absorvi quando eu ainda não tinha consciência para entender o que é certo e o que é errado, para mudar essa minha percepção de realidade. Então, quando eu penso, eu preciso prosperar, eu quero fazer algo, eu quero iniciar um novo negócio, eu quero, ganhar muito dinheiro dentro do meu trabalho, etc. e tal, se eu não parar e olhar para todo esse campo de informação que eu trago e não curar e ressignificar isso, dificilmente eu vou ter sucesso. Se eu não entender todas as crenças limitantes que eu trago desde a minha infância, eu vou sempre estar ali lutando e nunca vou estar conseguindo ver o resultado do meu trabalho. E aí vai chegar uma hora que eu vou cansar e eu vou dizer, isso não é para mim, as coisas não funcionam assim. Se eu não tiver uma faculdade, se eu não tiver um curso, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, se eu não for bonita, as coisas não vão funcionar. Veja que a nossa mente, quando ela não tem um controle, quando ela vaga livre, ela coloca muitas ideias erradas na nossa cabeça que nós acolhemos como verdade absoluta. Então, tudo isso eu falei na live de terça-feira porque tudo está dando errado para mim. E hoje nós vamos falar sobre transforme seus fracassos em força. É praticamente uma continuação desta live que eu comecei lá na terça-feira. Então, o que acontece? Quando eu venho, lutando, fazendo as coisas dar certo, e eu vou fracassando, eu tento uma coisa, não dá certo, eu começo uma profissão, não dá certo, eu faço outra coisa, não dá certo, aí eu começo a olhar e falar assim, poxa, tudo dá certo para todo mundo, menos para mim. Todo mundo entra no ramo X e prospera, vai em frente, eu entrei no ramo X e não consigo fazer nada. Todo mundo faz tal coisa e dá certo e eu não consigo. Mas esse todo mundo, parou para curar-se, ou esse todo mundo simplesmente caiu de paraquedas em tal profissão e não deu certo. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Antes de eu trabalhar, antes de eu ser terapeuta, antes de eu começar o meu processo de cura, eu tentei a vida na área de imóveis, venda de imóveis, certo? E comecei a trabalhar em imobiliária, etc e tal. Trabalhei em algumas imobiliárias aqui na minha cidade. Porém, eu não conseguia vender. Por que eu não conseguia vender? Porque eu tinha crenças limitantes enormes com relação a comprar imóveis, Eu achava que comprar imóveis era uma besteira. Por exemplo, um casal recém-casado ir lá comprar um apartamento de 40 metros quadrados para pagar em 30 anos, eu achava isso um absurdo. Pra quê? Acabou de casar, é só os dois, daqui a pouco arruma 1, 2, 3 filhos, aí tá lá preso num apartamento de 40 metros quadrados, então pra que fazer isso? E aí eu tinha muitas crenças em relação à venda de imóveis,
crenças que eu não tinha consciência e que eu não trabalhava. Então, uma vez que eu não tinha consciência de que eu tinha essas crenças, uma vez que eu não trabalhava porque eu não tinha consciência, eu achava que tá tudo difícil, a crise, ninguém tá comprando nada, ou eu não tenho sorte, ou isso não é para mim. Mas o que acontece? Não é que não é para mim, é que a minha energia, as minhas crenças que eu trazia com relação a comprar casa, comprar imóvel, eram imensas. Hoje, por exemplo, se eu falasse hoje que eu vou voltar para a área de imóveis, eu tenho certeza que eu ia vender muito imóveis. Porque hoje eu tenho outra visão, hoje eu trabalhei N crenças, tá? Hoje eu entendo toda essa energia que a gente emana é totalmente diferente do que eu emanava lá há 8 anos atrás. Então eu tenho certeza que hoje eu teria outro resultado. Mas, uma vez que eu não tenho consciência, né, das minhas crenças, da energia que eu estou emanando, é mais fácil para mim acreditar que eu não tenho sorte, que isso não é para mim, que eu preciso desistir dessa profissão, que etc, etc, etc e tal. Sendo que tinha corretores de imóveis ali que estava vendendo imóveis que nem água, e eu não conseguia vender nem um tapete de entrada lá, nem um capacho de entrada do apartamento. Era impressionante. Então, não existe essa de que isso não é para mim. Eu não nasci para ter essa profissão. Eu não nasci para fazer isso. Eu não nasci para fazer aquilo. Existe você trabalhar a sua energia. Então, a partir do momento que eu trabalho a minha energia, que eu entendo as crenças limitantes que eu tenho direcionada a esta área, eu vou trabalhar e então as coisas acontecem para mim. Outro exemplo. Quando eu comecei, né, quando eu fiz meus cursos, terapia, etc e tal, eu queria criar um canal no YouTube, eu queria falar, porém eu tinha N crenças. Eu achava que eu era muito feia, eu falava muito errado, eu achava que as pessoas iam ficar, apontando o dedo pra mim, nossa, olha lá, nada a ver, etc e tal. Então essas crenças impediram com que eu abrisse um canal no YouTube. Eu até abri, só que ficou lá parado, eu não fazia vídeos, porque eu não conseguia falar em público, eu tinha dificuldade de falar em público. Enquanto eu estivesse aqui falando em público, a minha mente dizia assim, o que será que estão pensando de mim? Será que eu estou falando coisa errada? Nossa, será que talvez estão me julgando? Por quê? Porque eram crenças que eu tinha dentro desta área que eu precisei trabalhar. Hoje eu consigo entrar numa sala, por exemplo, quando a gente abre cursos de Reiki, entrar numa sala com mais de 100 pessoas e eu falar naturalmente. Aqui nas lives do Instagram, eu estou criando ainda um público, por isso que eu estou fazendo lives com mais frequência, para eu poder também crescer aqui dentro do Instagram. Mas aquelas crenças que eu tinha de que as pessoas estão me julgando, hoje eu não tenho mais. Então, o que acontece? A minha frequência, a minha constância vai fazer com que eu cresça aos poucos e não fracasse. Porque o fracasso, na verdade, ele nada mais é do que eu desistir de algo. Quando eu desisto, eu fracasso. E não quando eu pego todos os meus fracassos e trabalho as minhas fraquezas, certo? Então, a partir do momento que eu consigo olhar para a minha vida e identificar os meus fracassos, eu já saí do vitimismo. Eu já não estou no vitimismo. Eu já não estou dizendo, eu não tenho audiência porque eu sou feia. Eu não tenho audiência porque eu falo errado. Eu não tenho audiência porque eu tenho vergonha de me comunicar. Mas sim, eu não tenho audiência porque talvez eu não esteja me comunicando corretamente. Então aí eu vou trabalhar essa comunicação. Eu não tenho audiência porque talvez eu não estou divulgando para as pessoas certas. E aí eu vou trabalhar esse público que tem interesse em ouvir o que eu passo, né? Que é o meu caso que eu estou fazendo agora. Redirecionando o meu público dentro do meu trabalho. Então, a partir do momento que eu consigo identificar os meus fracassos, as chances de eu transformar os meus fracassos em força para alcançar os meus objetivos, tá? Para correr os riscos que eu preciso, para chegar mais perto dos meus sonhos, ele começa a diminuir. Por quê? Porque eu saio do vitimismo e começo a ver os meus fracassos como pontos que eu preciso corrigir na minha vida, certo? E aí, a partir do momento que eu resolvo correr os riscos, né? E para eu correr os riscos, eu tenho que ter a audácia de começar, porque eu não posso dizer que algo não vai dar certo se eu não comecei. Eu consigo eliminar
todos os obstáculos para chegar no meu objetivo. Mas para isso eu tenho que ter trabalhado as minhas crenças limitantes em relação a isso. Porque uma coisa é eu querer algo. Eu quero isso, eu quero trabalhar na área de terapia, eu quero ser um diferencial na área X, na área Y. E outra coisa é eu conseguir identificar os obstáculos que existem em mim para alcançar esse objetivo, certo? Então, a partir do momento que eu corro atrás, né, de ver isso, de olhar para isso, de trabalhar para isso, as chances são cada vez maiores de vencer. É um processo rápido? Não, é um processo lento. É um processo que vai começar com a sua cura, com o olhar para suas crenças, com trabalhar você, todo esse campo de energia que você traz desde a sua infância e que quase sempre a gente não consegue enxergar, reconhecer, né? Por isso que eu falo, o viver a cada dia, o me conectar com esse momento presente, o entender o que eu tenho agora nas minhas mãos. Então eu quero chegar ali na frente, mas eu tenho que entender o que eu tenho aqui agora e trabalhar com o que eu tenho. Uma coisa que eu fazia muito, por isso que eu não conseguia começar o meu canal, eu me comparava com os outros. Então eu nunca me comparava com alguém que estava no mesmo nível que eu, começando. Eu me comparava com aquela pessoa que já tinha 1 milhão de inscritos. Aí eu olhava para aquela pessoa que já tinha 1 milhão de inscritos, tinha lá mais de 500 mil vídeos. Então, a partir do momento que quanto mais vídeo você tem, melhor você vai se comunicando com as pessoas, porque tudo é um aprendizado. Aí eu falava assim, nossa, nunca vou conseguir ser igual aquela pessoa, então não vou nem começar. Então, aí está o erro. É a gente se comparar com as pessoas. E eu parei de me comparar. Eu parei de me comparar com as pessoas. Eu parei de me preocupar com o que as pessoas achavam de mim ou do meu trabalho e comecei a trabalhar as crenças que eu percebia que eu tinha, certo? E por isso, e muitas vezes, gente, o que acontece, né? Nesse nosso campo de energia, nosso campo de informação, a gente precisa estar trabalhando. E é aquilo que eu sempre falo, hoje eu uso essa ferramenta que para mim é muito importante porque é uma ferramenta de resultados rápidos, tá? Que é a mesa radiônica. Por quê? Porque dentro da mesa radiônica eu consigo identificar com mais rapidez e clareza as crenças limitantes que eu tenho e trabalhar. E aí, no momento que eu trabalho, é como se eu fosse tirando véus da minha frente. Então, eu tiro um véu, aí eu já começo a entender algo mais, daqui a pouco eu tiro o outro, e aí eu tenho que começar cura da criança interior, relacionamento pai e mãe, relacionamento com dinheiro, e etc, 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 até eu perceber que eu estou pronta para que a prosperidade chegue na minha vida. Por isso que eu estou sempre fazendo essas mesas radiônicas coletivas, principalmente as de limpeza. Porque quando eu estou limpando, eu estou tirando de mim, da minha frente, todos os obstáculos que estão impedindo com que eu alcance os meus objetivos, tá? E a partir do momento que eu fiz esse trabalho interno, que eu olhei as minhas crenças, então não existe mais os fracassos, existe o caminho a se caminhar, tá? O caminho a ser seguido. Existe até uma frase que diz assim, diante de um fracasso, você tem 2 opções. Ou você senta e chora, ou você levanta e enfrenta. Porque o fracasso, na verdade, é mais que um caminho, está te direcionando para o que você precisa fazer. Agora, uma coisa que eu percebia também, né, que hoje eu já não vejo mais com esses olhos. Todo mundo que vai contar a sua história na internet, ela conta como estava antes e como está agora. Ela nunca conta o caminho que ela precisou percorrer para estar onde está e nem quanto tempo levou. Aí, no início, né, na minha inocência lá, eu olhava para aquilo e falava assim, nossa, a pessoa está aqui ferrada, endividada, né? E eu hoje está aqui milionária. Então é só eu começar que eu vou chegar nesse nível também. E aí passava 1 tempo, 2 tempos e não acontecia para mim. E aí eu ia desistindo. Até que eu entendi que entre esse caminho do zero ao topo, quantas vezes a pessoa fracassa, quantas vezes a pessoa errou, quantas vezes a pessoa perdeu, quanto ela precisou reiniciar, quantas vezes ela precisou se curar e lá se curar novamente aquilo que ela achou que já estava curado.
Então, é o levantar e enfrentar. Não adianta eu fazer por exemplo, uma mesa radiônica para curar uma criança interior e eu acreditar que eu curei, certo? Curei. Uma mesa radiônica para eu liberar perdão. Ok, liberei perdão. Mas passa um tempo, 2 tempos, acontece alguma situação e aquilo tudo vem em cima de você. E aí eu tenho 2 opções. Ou eu vou falar assim, isso não funcionou comigo, não tem jeito, para mim não é assim, o meu problema é muito maior, mesa radiônica não funciona, eu vou atrás de outra coisa. Ou eu pego e falo assim, epa, ainda tem alguma coisinha aqui, então vou encarar, vou fazer outra, vou correr atrás, vou limpar mais alguma coisinha que ficou, vou ressignificar isso, mas eu não vou desistir. Essa é a força que você tem que encontrar. Ao invés de você olhar para o tamanho do problema, é você falar assim, não, se ficou ainda alguma coisinha aqui, agora vai. Agora eu resolvo. Agora eu conserto. Por quê? Porque eu não desisti. É muito mais fácil para a gente sentar e chorar. É muito mais fácil para a gente desistir. É muito mais fácil para a gente se colocar no papel de vítima e dizer isso não é para mim, isso não funciona, porque eu não tenho escolaridade, porque eu não sei falar, porque eu não tive oportunidade, porque isso, porque aquilo. Desculpas é o que não falta, né? O ser humano ele tem uma criatividade imensa para encontrar desculpas, mas falar, não, eu vou correr atrás, eu vou me consertar, eu vou olhar para os meus problemas emocionais, eu vou curar todas essas feridas e eu vou conseguir, aí sim, aí a pessoa consegue. Em quanto tempo? Depende do tempo que ela está disposta, tá, a se abrir para esta cura. O tempo que ela tem a coragem para enfrentar todos esses medos, para enfrentar todos esses questões emocionais que ela vai precisar enfrentar. Não adianta. É um caminho que você vai ter que percorrer. Porque se você colocar o pé e deixar o medo falar mais alto, você nunca vai conseguir. E aí você vai ter que se contentar com aquela vida ali, mais ou menos, né? Aquela vida que você sempre levou, né? Tentando, fracassando, se colocando no papel de vítima e achando que você não tem sorte, que o sol não nasce para todos. Sim, o sol nasce para todos, mas depende de como você encara os seus fracassos, de como você encara a sua vida e como você se coloca diante da vida, entendeu? E qual o caminho mais rápido para eu encarar esses fracassos? É o que eu já falei. Quando eu paro de olhar para o meu futuro, porque ele ainda não chegou, ele ainda é incerto, ele ainda é uma neblina cinza, e não fico olhando para o meu passado, porque o passado já foi, não vai mudar nada eu ficar olhando, mas eu faço o meu melhor neste momento presente. E o que é o meu melhor? É eu me curar, é eu trabalhar as minhas crenças, é eu identificar os meus bloqueios, é eu limpar, ressignificar, entendeu? Esse é o trabalho interno. E só depois dessa faxina interna é que então a gente realmente consegue transformar todos os nossos fracassos em vitórias, em bênçãos, em sucesso, para a gente chegar no nosso objetivo, entendeu? É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. E a espiritualidade, ela sempre vai te colocar no seu caminho pessoas para te ajudar. Porque quando você realmente quer, quando você realmente está determinado a fazer a diferença, você vai ter ajuda. E se a ajuda não estiver vindo, é porque você não está querendo de verdade. É porque você não está sendo sincero. Ou então falta você fazer aquela oração de coração pedindo ajuda. Falta você identificar que sozinho você não consegue. Porque muitas vezes sozinho é difícil mesmo. Mas a gente nunca está 100% sozinho. Tem toda uma espiritualidade aqui nos ajudando. Certo? Então era esse o recadinho que eu queria trazer para vocês, né? Para essa semana, amanhã tem a mesa radiônica, que vai ser muito especial, mais uma oportunidade de você curar essas feridas emocionais, tá? Que a gente traz de N encarnações. Na terça-feira eu vou fazer uma live aqui com vocês. A agenda para atendimento está aberta a partir de terça-feira, durante o dia, e de quarta-feira à noite. Então, caso você fale assim, Carla, eu estou pronta para trabalhar as minhas questões emocionais, eu estou pronta para olhar para todas essas feridas,
Eu quero alcançar o meu sucesso e eu sei que eu vou ter que deixar muita coisa para trás e eu estou pronta para isso. Então é hora de você me chamar no direct e agendar um horário, tá bom? Um beijo, um ótimo restinho de final de semana, né, de domingo. Uma semana maravilhosa, lembrando que tudo é energia. Então a maneira como eu começo a minha semana vai determinar como que vai ser a minha semana. Se eu já começar a segunda-feira reclamando, eu vou ter motivos para reclamar a semana inteira. E se eu já começar a semana empolgada, feliz, animada, com certeza a minha semana vai ser muito especial, tá bom? Beijo no coração e até amanhã na nossa mesa radiônica coletiva. Até lá!